Olá a todos, eu sou o professor Almeida Neto e neste vídeo estaremos falando sobre os tipos de sujeito, tá? O sujeito, só para lembrar, é aquela pessoa da qual se refere o verbo na oração, tá bom? Ele pode ser um sujeito agente, ou seja, aquele que executa a ação do verbo, ou um sujeito paciente, que ele recebe a ação do verbo, mas ele sempre será relacionado ao verbo presente na oração, tá bom? Podem ser de 5 tipos, né? Determinado simples, determinado composto, determinado oculto. A classificação determinado serve para dizer que são sujeitos que podemos determinar de alguma forma, seja pelo seu núcleo ou pela desinência verbal, no caso, seja determinado oculto. Depois temos também o sujeito indeterminado, aqueles que não podemos reconhecer, né? Sabemos que está aí, mas não podemos reconhecer. E o sujeito inexistente, que é impossível de reconhecer, tá bom? Vemos aí o primeiro caso, sujeito determinado simples, né? Aqueles que têm apenas um núcleo. Aí eu coloquei Luiz foi para a Bahia, um nome, nós fomos para a Bahia, um pronome, e o amor faz bem ao homem, um substantivo, tá bom? Depois coloquei como sujeito determinado composto, uma oração com dois nomes, Luiz e Maria foram para a Bahia, né? Poderia dizer eles e tu foram para a Bahia, né? O amor e a paz faz bem ao homem, e no caso também teremos sujeitos determinados compostos. Aí temos o sujeito determinado oculto, né? Quando o sujeito não está explícito na oração, sendo visível apenas pela desinência verbal. Tá? Alguns autores, alguns professores usam a expressão elíptico ou desinencial. E desinencial porque pela desinência do verbo podemos reconhecer o sujeito que está oculto, né? Foi para a Bahia com Maria. Quem foi? Ele, né? Esse ele é o agente do verbo foi. Estava irradiante aquela noite. Pode ser tanto ele como ela. Temos também aí uma terceira pessoa do singular presente. Viajamos para a Bahia. Nós, obviamente, primeira pessoa do plural, né? O agente do verbo viajamos, né? Muito bem. Tá aí tudo certo. Vamos para o sujeito indeterminado. É aquele que não podemos identificar de forma clara na oração, tá bom? Entendam que na língua, todas as línguas têm uma opção para ocultar o sujeito da mesma, tá bom? Então, vejamos o primeiro exemplo. Vieram de noite e levaram tudo, tá? Esse vieram de noite e levaram tudo se refere a alguém ou a várias pessoas que executaram essa ação, tá? Que roubaram uma casa. Vieram de noite e levaram tudo. Eu não sei se foi uma ou várias pessoas, mas fizeram isso. Então, podemos dizer que aí temos um sujeito indeterminado. Outra forma de indeterminar o sujeito é usar a partícula C, né? O índice de indeterminação do sujeito. Precisa-se de pintor. Quem precisa? Não sabemos, mas precisa-se. Então, essa também é uma forma de indeterminar o sujeito. Rir é importante. Aí temos aí o verbo no infinitivo impessoal, né? Aí só temos uma afirmação. O rir não é um sujeito. Aí se afirma algo. Não podemos que rir é sujeito, né? Porque ele é, na verdade, a ação da qual se fala na oração. É uma oração, né? Da qual não podemos reconhecer o sujeito aí. Tá bom? Muito bem. Depois temos aí essa situação dos verbos, para não confundir, né? Se eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural e tenho o pronome ou um sujeito composto, no caso, esse sujeito vai ser determinado, né? Veja, eles levaram tudo. Eles é o sujeito dessa oração, sujeito determinado simples. Pode dizer também que João e Maria levaram tudo. Também temos uma terceira pessoa do plural e teríamos no caso João e Maria como sujeito determinado composto. Vejam aí também outra situação. Vendeu-se uma casa. A esse C não é índice de indeterminação, ele é partícula apassivadora, tá certo? É diferente a função do C aí, tá bom? Eu posso dizer, uma casa foi vendida. Então podemos ver que tanto em uma casa que foi vendida como vendeu-se uma casa, o sujeito é determinado simples. Para fechar, né, o sujeito inexistente é aquele
quando o verbo é conjugado, mas se relaciona a algum fenômeno da natureza ou uma situação temporal. Aí vejamos algumas situações, né? Choveu muito ontem. Isso é um fenômeno natural, não podemos dizer que quem choveu, né? Faz frio no sul, simplesmente o clima executou essa ação. Faz muito tempo, não podemos dizer quem faz muito tempo, não existe o sujeito, é um sujeito inexistente. São 5 da manhã, é uma afirmação de hora, não temos um sujeito de ser aí. E houve greve ontem, tá? Esse houve greve ontem, simplesmente, ou houve greve ontem, no caso é uma pergunta, também não podemos dizer que no verbo haver existe um sujeito. Então, gente, muita atenção nesses casos, tá? Dos verbos ser, do verbo haver, do verbo fazer, relacionados a tempo, a situações com verbo impessoais, né? Ou mesmo a verbos relacionados a fenômenos da natureza. Importante esclarecer que quando nós temos aí um verbo relacionado ao fenômeno da natureza no sentido figurado, esse verbo pode ter sujeito sim, tá? O sujeito não será inexistente. Por exemplo, choveu flores no meu quintal, né? Flores choveu, né? Choveram flores no meu quintal. Então, flores, no caso, seria o sujeito, né? Elas choveram. É um sentido metafórico do uso do verbo, mas também é válido, tá? Bom, espero que esse vídeo tenha servido para esclarecer algumas dúvidas. Ele é bem breve e qualquer situação vocês podem me consultar, tá? Um abraço para todos, uma boa semana, até breve. Tchau, tchau.